Aqui estou, mas não está gravando. Deixa eu ver, iniciando a gravação. A minha aparece aqui. Aqui. Agora começou. E aí, tudo bom? Tudo em paz, garoto. E por aí? Maravilha. Tudo na mesma. Tudo certo. Mas vamos lá, então. Vamos Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 124. E o tema de hoje é o desencanto pela vida. Fantástico. Bom, esse tema aqui, obviamente, ele foi inspirado num vídeo que você me passou, né? Um link lá no YouTube que você passou para mim daquele canal After School, né? E aí, quando você me passou aquele vídeo lá, eu dei uma olhada e falei, caramba, cara. E me impactou de tal forma aquele vídeo. Na veia, hein? Foi na veia, cara. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei um tempo pensativo, assim, e aí falei, preciso escrever alguma coisa a respeito, né? E aí surgiu mais uma temática para a gente trabalhar, né? Então eu vou colocar depois para o pessoal aqui ver no descritivo do vídeo, aqui embaixo, né? Para que o pessoal tenha acesso a esse vídeo, eu vou colocar o link aqui embaixo, né? Aí vocês podem dar uma olhada. O nome do vídeo é The Slow Poison of an Endless Fantasy. Ou seja, o veneno vagaroso, né, de uma fantasia sem fim. E, bom, tá em inglês lá, mas, enfim, quem souber um pouco de inglês vai dar para entender do que se trata a temática, né? Mas, vamos falar a respeito disso, né? O que seria esse desencanto pela vida, como o vídeo abordou, lógico, de uma forma mais poética, né? Na forma do desenho animado, mas eu acho que é um grande ponto de reflexão, né? Para a gente fazer esse transporte para as situações que estamos vivendo no nosso cotidiano, que esse fatídico vício, né, de ter acesso aos nossos smartphones o tempo todo, né? E os efeitos colaterais que isso acaba tendo, né, que eu acho que nem os visionários mais abençoados conseguiram prever esse tipo de situação, onde muita gente, cada vez mais pessoas, né, estão tendo assim vários níveis de ansiedade, ficando depressivas, justamente por causa desse vício, né, nesse contato direto com o smartphone, com o mundo que não faz parte do mundo delas, né, mas é um mundo de maravilhas, de estímulos o tempo todo, né, praticamente 24 horas, a gente vai dormir com o celular na mão, acorda com o celular, e esses estímulos não correspondem, né, com o nosso dia a dia, né, com o mundo que eu vou dividir aqui entre o mundo real e o mundo virtual, né? Obviamente a gente não vai entrar na temática da realidade propriamente dita, né, que aí a gente vai entrar para um outro tipo de questionamento, uma outra temática que acho que não cabe aqui, mas o quanto isso está sendo problemático hoje em dia, né? Então, começando com aquela clássica cena que todo mundo já viu, né? Você está num restaurante com um casal, por exemplo, né? Que ao invés de estar ali aproveitando a noite, está cada um entretido com o seu próprio smartphone ali e mal se conversam, né? Por quê? Porque acaba que o smartphone é muito mais interessante do que a pessoa que está ali na nossa frente, né? Então, os efeitos colaterais que isso tem, os efeitos psicológicos, os efeitos até fisiológicos, né? Depois, mais para frente, eu vou falar um pouco a respeito de outra temática que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que está virando uma realidade cada vez maior, né? Afetando a fisiologia das pessoas também. Então, eu acho que é um tema bastante complexo, né? Mas que dá para a gente abordar de uma certa maneira, até certo ponto por aqui. E eu já queria passar para você fazer os seus primeiros comentários. Não, legal. Reforçando o que você falou, eu também recomendo as pessoas verem esse vídeo, quem puder, dar uma olhadinha. Tomara que tenha, eu não me lembro se agora, alguns eles conseguem ter legenda em português, mas acho que esse talvez não tenha, mas tomara que quem puder consiga, que é bem legal. Não diz nada de novo, mas diz aquilo que a gente está vendo e escancara de uma maneira bem bacana, né? Se não me engano, um spoilerzinho, que eu acho que é uma coisa bem legal, no final, cara, não sei se você lembra, se não me engano, ele diz assim: o inferno é quando quem você é encontra quem você poderia ter sido. Essa frase para mim... que é demais, né, cara? Uma porrada, cara. E aí, pegando a tua imagem agora do casal no restaurante, então você pega e extrapola isso. O casal no restaurante e a criança também no iPad dela lá, porque ela fica quietinha, ela não dá escândalo, não faz nada, ela tá tudo ali. E que vida louca essa, né? A gente vê isso em todos os lugares, no transporte público, as pessoas não estão convivendo de uma maneira bem legal. E a tua observação, acho que é bem interessante. É um efeito colateral inesperado de um boom de acesso a informações e divertimento e da digitalização de tudo que a gente pode ter acesso, de uma forma, e exacerbou uma sensação que não é nova. Eu estava pensando, depois que eu vi, aquela famosa frase,
o jardim do meu vizinho é mais bonito que o meu jardim, já denotava essa ideia da nossa situação de inveja, né? Nem todos nós somos satisfeitos com a nossa vida, a gente tende a ver os outros melhores. Mas aquilo ficava circunscrito ao vizinho, à tua região. Hoje eu posso buscar qualquer pessoa que tem alguma plataforma online, posso ver o que ela está fazendo, posso me comparar com ela. E é impressionante, eu posso escolher, né? Eu posso escolher só ver as coisas boas e não fazer isso. É insano, para dizer o mínimo, né? É insano o que a gente está tendo. E já tem várias linhas de tratamento psicológico, médico, uma série de coisas, porque está tendo patologia muito séria com relação a isso. Já estamos começando a ter os primeiros efeitos já, em crianças e adultos, né? Com relação a isso. A ansiedade é um fator, é o principal, mas tem outros aí que são bem mais complicados. Eu acho que o mais preocupante é a gente observar que nós, né, como adultos, né, e eu mesmo, né, tenho que confessar aqui na frente de todo mundo que eu me pego, às vezes, viajando na maionese, né, perdido assim no Reels ou nos vídeos do YouTube, sendo que estava procurando uma outra coisa, acabei me perdendo. Pessoas velhas, imagine crianças, né? O quanto que elas são pegas por esse ciclo, né, de dopamina, né, o tempo todo, né, com estímulos, né, deixando as pessoas literalmente dopadas, né, até um certo ponto. O que não seria muito preocupante se fosse eventual, né, um contato eventual com isso, mas está muito fácil ali, né, ao alcance de nossas mãos, né? Então, esse estímulo o tempo todo, né? E a coisa é projetada para funcionar dessa forma, né? Não é gratuito, né? Não é sem querer, né? Então, como foi projetado para isso, você fica viciado, né, naquela ideia de que eu preciso, né? Porque já foi comprovado, inclusive, que isso estimula partes do cérebro também associadas ao uso de substâncias que viciam, né? Então, é um vício mesmo, né? Então, a gente acaba comparando a nossa vida com a vida dos outros, né? E, obviamente, que as pessoas vão colocar as coisas mais sensacionais, as coisas mais legais, né? Principalmente no Instagram, no YouTube. E a gente vai acabar comparando isso com a nossa vida, né? E, assim, nossa, coisa mais sem graça, né? Porque tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo nos melhores lugares, com as pessoas mais bonitas, né? Com os carros mais avançados, mais modernos que existem, e eu estou aqui na minha vidinha ainda, onde as coisas não são tão assim legais, né? Eu estou com um carro já com 10 anos de idade, né? Moro numa casa simples, né? Não tenho amigos assim tão bonitos, não vou para lugares tão legais. Então, a dicotomia que isso gera, né? Vai gerando nas pessoas. Eu não sei se existe algum estudo a respeito disso, mas eu acredito que muito das pessoas que cometem suicídios hoje em dia podem estar sendo influenciadas também por esse tipo de vício às mídias sociais, né, atreladas aos nossos smartphones. Eu acho que pode funcionar como um gatilho ou como um trampolim, por que não? Porque não tem limite, não. É o excesso que acaba causando problema, né? Está na sua mão, se você pode pagar hoje um plano de internet, um Wi-Fi você consegue relativamente fácil, né? E tem algumas coisas que são assustadoras. A questão da criança, com a ideia do vício, similar, eu estava lendo um lugar, é similar ao da heroína, né? Se você pega desde cedo, para tirar depois é muito complicado. E olha o drama, a maioria dos pais vai falar, mas como é que eu vou dizer não? Se ela vai me insistir, ela vai dizer, mas todos os meus amiguinhos têm, como é que eu vou dizer não? Então, a gente está requestionando toda a questão da autoridade, autenticidade, uma série de coisas bem complicadas, né? E outra coisa que também me chama muita atenção, muita gente com quem eu e você, muita gente aqui conversa, as pessoas são cientes de que muito do que é postado é mentira, é falso. Mesmo assim, cai na armadilha de a vida do cara é melhor que a minha, olha, eu invejo isso daí, eu gostaria de... Sabe que às vezes é montagem, sabe que aquilo é um momento bom num universo de momentos ruins, como todo mundo tem, mas cai nessa armadilha, valoriza aquilo, nem pensa no... Qual é aquele outro provérbio? As pessoas que me veem, as pessoas contam as bebidas que eu tomo, mas não os tombos que eu levo, né? Essa também, né? Não, mesmo assim cai nessa armadilha. É tão bem armado, como você falou, é tão bem feito, que é difícil resistir. É muito difícil resistir. Foi projetado justamente para isso, né? Não é à toa, não é gratuito, né? Uma coisa que é interessante também, interessante e triste ao mesmo tempo, né? E eu verifiquei isso faz pouco tempo, eu não sabia, não fazia ideia disso. Muitas pessoas estão chegando, né, nos médicos ou em psicólogos, homens com problemas de ereção. Por quê? Justamente porque ficam viciados na pornografia, né, onde você tem estímulos o tempo todo, principalmente jovens, né?
o tempo todo viciados em pornografia, onde você tem quantidade absurda de vídeos à disposição, a hora que você quiser. Então, com as mulheres mais lindas, nas posições mais fantásticas, nos lugares mais absurdos, né? Que quando chega na hora onde você tem uma mulher de verdade na sua frente, ele passa a ter distúrbio erétil, né? Porque ele não consegue manter o mesmo nível de estímulo. A mente dele está acostumada, o cérebro acostumou com aquele nível de estímulo, onde ali naquela hora ele, poxa, muito menos, né? É uma pessoa normal, né? Que tem celulite, né? Uma pessoa de carne e osso, muitas vezes, né? Não é questão de a pessoa nem ser feia, mas é que não vai ser comparada à possibilidade que você tem de, ao passo de um dedinho, assim, conseguir passar por vários vídeos, várias mulheres, para chegar a um nível de excitação, um nível de excitamento, sei lá, XYZ, onde com a mulher ali naquele momento de falta de estímulos você não vai ter, e isso está causando esses problemas. Olha só, cara. Então, até problemas fisiológicos já estão ocorrendo justamente por causa disso. Então, o que parecia ser uma caretice de início, que eu achei assim, um psicólogo falando que isso é um problema sério, isso é pornografia, eu achei que de início era uma coisa, sabe, mais a ver com moral, essas questões. Mas depois eu fui ouvindo a lógica dele falando a respeito, eu fui investigar, realmente está acontecendo isso, cada vez mais casos desse tipo. Então, não é uma questão simplesmente moral, não. É uma questão de provocar problemas de nível fisiológico, né? Eu não sabia disso, eu te confesso. Eu te falei que eu estou lendo um livro muito legal sobre trauma. Na verdade, o livro chama O Mito do Normal, que é muito legal, depois eu te passo. Essa informação está lá, que parece que é a prevalente com relação aos homens, que parece que os homens dão muito mais valor para isso. O equivalente das mulheres é a total insatisfação com os corpos delas. É impressionante, elas ficam comparando os corpos. Às vezes elas são perfeitas, elas estão bonitas. Meninas jovenzinhas fazendo operações plásticas, insatisfeitas, uma deformidade impressionante com relação à insatisfação com seus corpos. É uma coisa absurda, estão se submetendo a coisas absurdas. Loucura, loucura. Então, essa é a problemática. Então, eu acho que o que acontece de uma forma inconsciente, o que acaba ocorrendo, né? Você vê que mesmo em festas, assim, as pessoas, e às vezes, volta a dizer, eu mesmo acabo me pegando fazendo isso, eu tenho que me vigiar, senão é vício mesmo, né? De estar numa festa, conversando com pessoas, né, às vezes interessantes, inclusive, mas você tem esse vício de olhar no celular, você chegou alguma mensagem, você quer ver, você quer verificar o que está acontecendo. Então, cara, é realmente uma coisa muito maluca e a temática do vídeo, ela aponta justamente para esse ponto absurdo, ao extremo, né, da pessoa, no final da vida, se deparar com o fato de que ela não viveu, ela viveu em função dos outros, né? É o que está ocorrendo hoje. Eu vejo as pessoas vivendo através dos outros, não vivendo a vida que elas deveriam levar, né? Que é o aspecto, talvez, mais profundo dessa conversa toda que a gente tem pela frente, de você acabar se balizando pela vida dos outros, né? Ou medindo a vida pela régua dos outros, né? Ao passo que você não vive a sua própria vida, né? Que acho que na verdade, a grande mensagem daquele vídeo lá. E muito legal. Eu gostaria de não deixar passar, que eu acho que é legal, como você colocou agora, como a gente está colocando em risco a importância da vida real. Quer dizer, mesmo, como você falou agora, mesmo numa reunião, mesmo com outras pessoas, com vários momentos interessantes, isso eu li também nesse livro, a gente não está suportando um ou outro momento de tédio, que acontece em toda reunião humana. Acontece, nem tudo. Mesmo num show, entre uma música e outra, pode ter um momento de tédio, a troca de instrumentos, uma série de coisas. As pessoas não estão aguentando, estão indo direto para o celular, procurando alguma coisa, e parece que o inconsciente está dizendo, o que eu estou perdendo? O que eu não estou captando? Como se eu tivesse o tempo todo que está super estimulado. Então, isso é um ponto. Outro ponto é, a gente perdeu também as barreiras das coisas, no sentido, barreira do trabalho. Supostamente o trabalho terminava às 6 horas, meu chefe não me liga depois das 6, porque acabou o trabalho, não tem mais. Mas hoje está tendo um abuso, as pessoas estão transportando, estão indo além. Esse é o ponto. Ponto 2, as pessoas estão mal acostumadas a mandar uma mensagem e ter que responder na hora. Por que tem que responder na hora se nem tão urgente e premente? Nós acabamos entrando nesse círculo muito, muito complicado. Sem perceber, caindo numa vala que está muito difícil de sair. Muito difícil. Cara, eu não sei, a gente tem uma parte do nosso episódio aqui para o final é a gente tentar ver quais seriam as eventuais formas de você minimizar esses problemas. A gente não chegou ainda para discutir isso, né? Mas assim, é um grande desafio mesmo, cara. Não vai ser algo fácil de se fazer.
ou um ponto de equilíbrio que eu acredito que vai ter que chegar em um certo momento lá na frente, porque se continuar desse jeito, cara, a gente vai perder, né, como, né, o próprio título desse episódio diz, né, o desencanto pela vida real, né, porque ficou mais interessante você viver uma vida virtual do que a sua própria vida real. Lembra a época quando você começou aquela plataforma lá como é que chamava aquele jogo imersivo? Não era SimCity, era um outro jogo, Second Life, lembra? Second Life, me lembro. Nunca mais ouvi falar desse jogo aí, ele meio que sumiu, né? Mas um tempo atrás ele era famosinho até, né? Mas que era essa ideia, né? De você ter um avatar, um personagem onde ele podia fazer de tudo. Eu acho que hoje outros videogames por aí, esqueci o nome agora, meu sobrinho joga esse jogo aí, cara, que você tem a possibilidade de incorporar vários personagens. Acho que de uma forma geral os videogames acabaram adotando isso também, né? Então você cria uma persona, né? Você cria lá um avatar e que pode mudar a qualquer momento, né? A seu bel prazer, passa a ser mais interessante do que você estar assumindo o papel da sua própria vida, né? Que muitas vezes é monótono, é chato. Eu acho que o que você mencionou é uma grande sacada dessa falta de habilidade de lidar com monotonia. Pode ser um problema para a gente, inclusive para fazer práticas de meditação, que vai requerer exercícios mais contemplativos, necessariamente você vai ter que dar uma pausa, uma parada, né? Se é uma mente muito habituada a esse tipo de estímulo, vai ser muito mais difícil conseguir ter sucesso, pelo menos no primeiro momento, numa prática meditativa, porque não vai ter essa habilidade também, né? Não, o grande pulo do gato aí eu acho que é essa super estimulação, porque todos nós convivemos com momentos de monotonia o tempo inteiro e não matou ninguém, e é parte do jogo, momentos de poder fazer uma reflexão, poder fazer qualquer outra coisa, inclusive parar e descansar. A gente não está tendo essa condição mais. Você lembra do Second Life? Eu me lembro que como eu sou mais veterano, eu já era dinossauro nessas épocas aí, mas eu me lembro de alunos meus jovenzinhos brincando com isso. E eu sei que não tem nada a ver, mas uma tentativa de recuperação que me pareceu recentemente era essa ideia do metaverso. Foi super investido pela empresa lá, tanto é que mudou de nome, o Facebook, e, pelo que eu vi, não deu muito certo, porque a inteligência artificial acabou atropelando, entrando no caminho, e trouxe todo o foco e os investimentos lá. Mas essa fuga do real, essa fuga da minha vida, ela é clássica. De novo, ela não é nova, porque isso sempre aconteceu. O que agora parece que a gente tem mais recursos, mais ferramentas e plataforma digital à nossa mão o tempo inteiro, com um menu enorme de opções, que ela talvez seja a primeira vez na história. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Mas, de fato, não é novidade, né? Porque a gente fazer um retrospecto, você tem as antigas revistas, né, de famosos, né, onde as pessoas buscavam, através da vida dos famosos, tentar se entreter ou se espelhar, ou, sei lá, ter uma inspiração, ou viver através da vida dos outros, né, aquilo que elas não conseguiriam jamais viver em suas próprias vidas, devido a problemas sociais, enfim, uma série de outras coisas. Sempre existiu isso daí, né? Mas é que agora isso está muito mais fácil e é um estímulo muito maior do que uma revista seria capaz de proporcionar, né, cara? No passado, talvez o termo que se usasse são os ricos, talvez os poderosos. Hoje são as celebridades, que pode ser qualquer um. Inclusive tem categorias. Eu estava lendo outro dia, tem as celebridades, tem as subcelebridades, tem as que querem ser celebridades, tem os né? Isso, aquilo. Tem para tudo hoje. Ex-BBB, né? Tem para tudo. Imagina, a alcunha do fulano, quem é fulano? A fulano é ex-BBB. Ah, tá. Passa a ser alguém. A gente está num momento bem insano, né? Bem interessante, né? Por outro lado, eclipsa tudo de bom que existe também, né? Porque tem, como a gente agora, graças a esse vídeo, algumas pessoas que puderam passar uma mensagem, fazer uma animação, deu emprego para a pessoa fazer animação, digitou a coisa, chegou a mim, chegou a você, a gente passa para frente. Tem tanta coisa boa também, né? Que leva a esse tipo de coisa, questionamento próprio, que isso é que é legal, próprio. Muita gente vai olhar, tenho certeza, vai olhar no minuto 2, não me interessa, não está me levando a lugar nenhum, é muito lento. A própria narrativa, para algumas pessoas, eu tenho certeza, vai ser considerada lenta. Exato. Isso é impressionante. Para os meus sobrinhos, algumas coisas são muito devagar. Muito. E mesmo a dinâmica do nosso canal aqui, né, que é 1 hora de conversa, foi projetado para isso, foi pensado, né, para ter esse formato de 1 hora. Muita gente não aceita, muita gente
Não é que nem aceita, às vezes não tem tempo mesmo para ver 1 hora, e eu entendo, né? Mas não é essa a proposta, né? Mas você tem, porque assim, fica parecendo que só tem isso no YouTube, mas não. Você tem entrevistas, por exemplo, que eu já mencionei, do Bernardo Kastrup, com 2 horas e meia, 3 horas. 3 horas e meia, já vi uma entrevista, ficar 3 horas e meia num vídeo, assim, direto, não é qualquer um que concorda que vai assistir. Mas se está interessante, muita gente vai querer ver esse tipo de conteúdo, sim, por que não, né? E ver, nem que seja por partes, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que consome. Eu consumo, se é um assunto que me interessa, eu vou querer ver bastante. Para mim não tem esse problema. Mas cria essa falsa imagem que tem que ser assim sempre, tem que ser vídeo curtinho, né? Há a possibilidade aqui de a gente criar os shorts, né, aqui no meu canal, mas dá um trabalho dos diários, por isso que eu não fiz até o momento. Eu entendo que poderia ser um chamariz para esse canal, mas o trabalho que dá é complicado, é isso que me impede ainda, né? Mas, de qualquer maneira, tem esse aspecto também que é importante salientar. Né? Não, legal. 2 coisas. Não posso me esquecer disso. Aproveitando o teu gancho, pouca gente sabe o quanto você se dedica a fazer isso daqui. Eu acho que é muito legal falar. O texto é feito por você, você fica craneando isso durante a semana, você bola um texto, você tem que escolher palavras que caiam na busca do Google. Não é fácil. Acho que é um serviço que você faz com muito bem feito, com carinho, que acho que é muito legal. Você também ajuda. Se não tivesse o ping-pong com você aqui, não ia funcionar, cara. Não tem jeito. Eu acho que é legal. E voltando, a boa notícia, eu acho que tem público para tudo. Então, eu acho que o Castro vai falar 3 horas. O Ken Wilber, de vez em quando, tem vídeos gigantescos, tem público para isso. Claro que quem se interessa por isso não vai se interessar por outras coisas. E legal, em 8 bilhões de pessoas, tem. O próprio After School, geralmente é 10 minutos, 15 minutos. Puxa, dá para fazer um conteúdo legal, numa coisinha curta que te deixa pensando. Essa é a ideia. Aquele outro que eu costumo ver, que é o Kurzgesagt, lá, um alemão, que também é só ciência, 10, 15 minutos no máximo. Eles conseguem condensar, tanto é que Kurzgesagt, em inglês, como se fosse in a nutshell, quer dizer, resumindo tudo, pegando um tópico que é complexo, resumindo. Tem público para isso, isso é muito bom. O problema não é o público em si, o conteúdo em si, quanto isso leva ao nosso desenvolvimento, quanto isso leva à distração, que é outro tópico recorrente que a gente tem aqui, que é a distração, que é a fuga da realidade. E essa fuga da realidade é o ponto central. A minha realidade não está legal. Porque se a minha realidade está legal, eu não preciso fugir tanto. Preciso me comparar tanto. Se a minha vida é boa, não importa muito como é que está o meu vizinho, o meu amigo, o meu inimigo, não importa, né? Se continua importando, se a revista Caras continuar vendendo tanto, se as plataformas continuam tanto, é porque é um sinônimo, é um sinal, é um alerta de que a maioria das pessoas não está com uma vida muito legal. Também tem essa. Mas acho que tem um aspecto interessante dessa conversa que a gente poderia levar adiante também, não sei se você concorda, vamos ver, vou expor para você aqui, que é essa questão que a gente sempre aborda, né, que é a diferença entre o pensamento ou a abordagem do Antigo Oriente e a abordagem do mundo moderno, né, que o mundo ocidental ele é muito ruim no aspecto introspectivo, no aspecto subjetivo, né, de analisar a mente, de analisar a consciência, de se aprofundar nos aspectos mais introspectivos, ao passo que a gente tem o pensamento ou a abordagem do Oriente Antigo, que é justamente o contrário. Eles são bons, né, em fazer essa análise, mapeamento da consciência, esse aspecto mais introspectivo, mas não deram muita vazão ao aspecto material, né, o para fora, ou seja, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, etc. Então, a gente tem essas dicotomias, né, que a gente também vive falando nos episódios, que, lógico, que o pensamento do mundo moderno ocidental, materialista, acabou dominando o mundo como um todo, né? Então, mesmo nas grandes cidades no Oriente, a própria China, por exemplo, é um exemplo disso, que nós temos das pessoas terem uma uniformidade, mais ou menos, de pensamento, de ter que trabalhar, ficar rico, enfim, a felicidade está nos bens materiais e por aí vai. Então, o que me parece? Me parece que, até de uma forma onde que parecia que a gente teria que chegar nesse beco sem saída mesmo, né? De que a quantidade de estímulos externos é tamanha que a gente precisa de menos estímulos, né? Ou cair nessa consciência de que nós precisamos disso, de voltar-se para a necessidade de práticas meditativas, práticas contemplativas, e a gente entra já na segunda parte, né, da proposta desse episódio, de como é que a gente minimiza esses problemas, como é que a gente sai desse círculo vicioso
que é voltar a valorizar coisas do tipo, eu vou agora fazer uma prática contemplativa, vou para o meio do mato, vou entrar em contato com a natureza, vou desligar meu smartphone, vou ficar um tempo desconectado de propósito. Então, talvez tenha sido necessário para nós, enquanto civilização, ter chegado nesse beco sem saída, onde, opa, peraí, agora não tem mais jeito, porque senão ele vai ficar cada vez mais malucos, né? De dar uma desacelerada, de entrar nessa vibe mais uma vez de introspecção agora, menos estímulos, porque eu preciso baixar a bola, baixar a poeira e entrar em contato comigo mesmo, né? Não sei se você acha viável esse tipo de especulação. Acho muito legal o que você colocou. E você me lembrou de um dos pilares da teoria integral. E, evidentemente, eu não vou fazer jus, eu não vou saber colocar, mas eu vou me arriscar. Mas você consegue. No Oriente, eles se preocuparam bastante com o que eles chamam de estados de consciência, que é o seguinte: a meditação, a contemplação, leva a você o quê? Eu não vou dar bola para o ego, eu vou dar bola para que estados o meu ser pode alcançar no máximo possível com direção à iluminação. Quem está focado na iluminação não está preocupado com o ego. A roupa que eu visto, o rosto que eu tenho, se eu tenho um dente a mais ou não, isso não importa. Isso eles chamam de estados de consciência. Acesso a todo mundo pode ter acesso a isso, basta você chegar e praticar. Do lado de cá, de Greenwich, nós não olhamos para isso. Quando nós começamos a olhar para dentro, não foi nesse sentido de eliminar o ego, ao contrário, foi olhar só para o ego, e aí ferrou. Aí ferrou por quê? Aí juntando, agora é por minha conta. Imagina uma pessoa que nasceu do lado de cá. Olha quantas influências ela recebeu. A parte genética, ela não tem nada a fazer com essa parte biológica. Ela nasceu com aqueles genes que tem uma propensão a levar ela para algum caminho. Traumas familiares, a maneira como ela foi criada pelos pais. Aquilo está contando nela. Toda a cultura em cima. O enneagrama, o tipo de personalidade que ela é, como a principal reação dela desde o começo. Enfim, tem um monte de coisas que moldaram esse ego dela. Quando ela olha para si, ela olha para isso. E geralmente ela vai estar insatisfeita porque ela está cheia de trauma. E quando ela olha para si, ela não quer ver. É muito problemático. Então, estou chutando agora. Deixa eu sair fora. Deixa eu ir para fora. Deixa eu buscar estímulos externos. Aí a sociedade aproveita e cria estímulos externos materiais. Outra coisa que me ocorreu agora, uma frase do genial Nietzsche, né? Tem vários aforismos legais. Nietzsche teria dito, supostamente não, está no livro dele: se eu tenho um porquê viver, eu aguento qualquer como. Quem é que tem um porquê viver? Se a pessoa está olhando para ela e vê um ego destruído, que ela não gosta, que é massacrado, bullying, um monte de coisa, ela vai buscar para fora. Ela não vai ter um porquê, ela vai buscar outras coisas. E aí talvez mostre essa dicotomia. Agora o Ocidente está descobrindo que você pode olhar para si, mas não para o seu ego. Olha para o seu interior, para o seu ser, para o seu eu natural, não para o seu eu adaptado. O eu adaptado é horrível. Ele é horrível. Ele é que é comparado, e o pior, é eu adaptado comparando o eu adaptado. Exatamente. Muito louco. Isso aqui é pior. Porque não há uma relação de comparação, né, em termos de essência, em termos... o meu é natural com o seu é natural, que na verdade, né, no fundo é a mesma coisa, não tem grandes diferenças, não. Mas, em termos de comparação de eu adaptado para eu adaptado, o nível de distorção é altíssimo, né, cara? Demais, né, cara? Então, assim, para quem não conhece, esteja se deparando com esse canal pela primeira vez, dando de cara com esse episódio, né, as diferenças entre o eu natural e o eu adaptado, né? O eu natural seria a nossa consciência eterna, né? Porque, né, a partir do princípio que a encarnação existe, é um fato, né, que somos centelhas divinas ou cósmicas, seja lá o nome que a gente possa dar para isso, e o eu adaptado é o nosso ego, simplesmente, que é esse modelo de identidade pessoal que existe simplesmente para se adaptar às circunstâncias, né, locais, culturais, etc. Né? Então, só para ficar claro aqui. Então, só para completar, imagina uma pessoa que teve um flash, um despertar dessa ideia do eu natural. Putz, legal, eu sei que eu sou mais do que isso. Eu encontrei um sentido para a minha vida. Como Nietzsche teria dito, eu encontrei um porquê. Se eu encontrei um porquê, cara, então eu vou aguentar um monte de comos. Tá difícil, mas eu posso aprender com isso. Não é exatamente como eu queria, não tem problema, tem muita gente muito pior. Eu consigo levar. Mas se eu não tenho essa razão para viver, se eu não tenho sentido, eu estou perdido e eu vou buscar essa fuga. Eu vou buscar sair, porque é a única maneira de eu conseguir passar esse tempo. E não vou tolerar tédio. Não vou tolerar nada que... Porque se eu parar,
O que acontece com a mente quando ela não tem nada para focar? Ela volta direto para algum problema. Tem essa. Alguma pendência, pode ver, ela volta para alguma pendência. E eu não quero, o lado de cá também de Grinch é bem assim, a gente não quer suportar dor, a gente criou aspirina, a gente criou qualquer coisa que nos minimize a dor, não importa se eu vou atacar a causa, me tira a dor. E quer coisa melhor do que isso aqui para tirar a dor? Causa mais no longo prazo, mas o que importa é agora, deixa eu ficar livre disso agora, né? A ideia, lógico, que a gente entende que existem fases e fases na vida, existem problemas que são realmente bastante graves na vida de todos nós, né? Então, assim, acho que todo mundo tem o seu direito de se distrair, né? Todo mundo tem o seu direito de realmente espairecer e fazer alguma coisa simplesmente pela diversão, ou até, muitas vezes, o que a gente faz pela fuga mesmo, né? E eu acho que a gente está no nosso direito, se a gente está passando por algum problema muito sério. O problema que nós estamos enfatizando aqui é o excesso disso, né? Quando isso vira um hábito, né? Isso passa a viver, né, em função disso, né? Mas eu acredito, cara, que eu acho que partindo para a segunda proposta que seria dessa temática, que é justamente tentar achar ou minimizar esses problemas, né? Que é o quê? A apatia, né? Apatia no sentido do quê? A minha vida é simplesmente uma coisa tediosa, né? Enfim, é monótona, enfim, não tem nada de extraordinário, não tem nada novo, é tudo sempre igual. Ansiedade, né? Ou seja, nossa, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir mudar minha vida, etc. E muitas vezes depressão, porque a pessoa entra nesse ciclo e não consegue sair mais, né? Então, como é que a gente consegue minimizar? Eu acho que é justamente isso, cara, essa necessidade, ou o uso, por exemplo, desse mecanismo, né? Vamos dizer assim, né? Usar essa ferramenta, né, que projetaram para ter esses efeitos, usar contra eles, né? Ou seja, buscar vídeos legais, buscar vídeos edificantes, coisas que nos ensinem, que nos eduquem, né? Seria uma forma, né? Ou seja, você vai continuar usando, mas de uma forma que isso te traga benefícios imediatos, né? Ou pelo menos benefícios que ao longo do tempo possam trazer algum resultado para você. E a outra forma que eu vejo, né? Pelo menos o que me ocorre no momento aqui, é de você, às vezes, realmente simplesmente desligar o smartphone em determinados momentos, no final de semana, por exemplo. Não, eu vou ficar uma tarde inteira sem ter acesso ao celular. Vou fazer um teste, né? Eu vou passear no parque, vou dar uma volta, mas com isso aqui desligado, para tentar entrar em contato com a realidade de novo, né? Então, assim, eu vou lá sentir o cheiro de uma flor, eu vou tocar numa árvore, eu vou andar descalço na grama, alguma coisa nesse sentido, para que você passe a ter... Porque, assim, não é que a vida não tenha estímulos, né? Eu acho que esse é o grande erro, né? A vida está cheia de estímulos, né? Mas é que a gente se adaptou a esses estímulos artificiais, né? E acho que a gente precisa voltar para essa ideia a gente ter que buscar esse contato com o eu natural, que a gente comece também a entrar em contato com a própria natureza em si, porque somos parte dela, né? Então, acho que seriam as duas formas que eu vejo, pelo menos no momento. Não sei se você tem outras ideias que pudesse ajudar a sair desse processo, né? Não, é isso mesmo. Eu vou te complementar. Eu estava vendo um podcast do pessoal da Teoria Integral, eles estavam discutindo sobre a inteligência artificial, né? A capacidade que ela vai ter de reproduzir essas ilusões, essas fantasias, muito mais. De novo, nada contra a distração, é absolutamente legítimo. O problema é se perder nisso, né? E um cara estava comentando, ele não teme que a inteligência artificial fique tão legal que supere o fascínio da realidade. Eu concordo com ele, a realidade é sensacional, mas é como eu a filtro, nem todo mundo vê isso, né? Então tem que ter, para mim, tem que ter a pedra de toque, o ponto de partida tem que ser esse. Primeira avaliação, a minha vida tem sentido ou não? Primeiro ponto, se ela não tem, eu preciso achar. Se ela tem, aí eu já começo, é o tal do porquê do Nietzsche. Se eu tenho um porquê, eu começo a me liberar. Antes de eu continuar, o que você falou com relação a ficar longe do smartphone, eu acho que é o princípio básico de qualquer vício. Ficar longe daquilo que te aprisiona, porque, no fundo, qualquer vício te aprisiona. É ficar longe. Vai dar aqueles tremores, vai dar abstinência, é parte do processo de cura, porque você está doente, né? Você está doente, é por aí. Outra coisa que eu acho que é importante se não... fazer uma avaliação. Que benefícios e malefícios está me trazendo? Uma avaliação honesta. Às vezes, a pessoa não é capaz de fazer isso, que quem não tem um princípio não consegue fazer. É muito importante que alguém de fora possa dar esse alô, porque geralmente a pessoa que está muito imersa não vai conseguir ver, né? E se a pessoa conseguir ver que tem mais malefícios do que benefícios, ela vai poder se tocar e poder mudar. De novo,
Tem muita coisa boa ali, que complementa a sua vida, mas ela tem que estar disposta a ir atrás. E para mim, a chave principal é, quem tem um porquê para viver, vai buscar uma linha de conduta voltada ao crescimento, voltada à expansão da consciência, voltada à descoberta contínua, diária, e do eu natural. E aí, não faltarão ferramentas para te ajudar a isso. Poxa, vídeos, livros, assuntos, nunca foi tão fácil encontrar. Pessoas, comunidades, gente para te ajudar. Mas a premissa, eu tenho que estar disposto a sei onde eu estou, sei mais ou menos o que eu quero fazer, entendo um pouquinho do jogo cósmico, isso aqui é uma armadilha, tem coisas legais aqui, eu posso me divertir de vez em quando, sim, é legítimo, sim, mas não perder minha vida a isso. É aquela velha história, quantas pessoas perderam, não só fortunas, mas perderam a vida em cassinos, em bingos, em loterias, uma série de coisas. Qual é a ilusão por trás? Alguém ficou milionário nisso, eu também posso, né? E também, isso também mostra uma coisa que a gente já falou em outras vezes, mas como a gente distorceu, em geral, o conceito de felicidade, né? A gente colocou a felicidade num outro lugar, né? Na comparação com um amigo, naquela comida que vai virar o quê? Vai virar fezes dali a 3 horas, aquela distração, aquele super show em Monte Carlo, que depois você vai pagar a conta no cartão de crédito. A gente, às vezes, nem para fazer essa avaliação de médio e longo prazo, né? Talvez um dos maiores inimigos da digitalização, da informação, seja essa instantaneidade de tudo, que acabou dando a impressão de que tudo na vida é assim, e não é. Algumas coisas continuam demandando tempo, energia, maturação. Verdade. E tem gente que não está acostumada. Um outro aspecto também que é importante salientar aqui, que é não apenas as pessoas que consomem o conteúdo das mídias sociais, mas também as pessoas que fazem, né, esse conteúdo também acabam sendo vítimas disso, né? Então, é muito louco, porque acabam sendo vítimas de um processo onde ele é de mão dupla, né? Então, a pessoa que consome, ele estava falando até o momento focando nisso, as pessoas que estão consumindo essa mídia, consumindo esses conteúdos todos, né? Mas a pessoa também que fabrica esses conteúdos, né? Também passa por situações tão fora da realidade quanto, né? Então, por exemplo, você está lá num show, né? Então, mais importante do que eu estar no show, que é aproveitar o show, né? Aproveitar que estou na frente do meu artista favorito aqui, eu vou filmar. Eu preciso filmar, preciso colocar isso nas mídias sociais. Volto a dizer, eu mesmo já fiz isso, já fui num show, já fiz isso também. É automático, né? Então, eu estou criticando, mas eu sei também que eu caio nessas armadilhas, tá? Mas é importante a gente salientar, né? O quão louco que é isso. E em outras situações, onde você vai fazer uma viagem, né, uma viagem para um lugar super legal, você guardou dinheiro, fez esse sacrifício, finalmente você vai chegar, parece que está ficando mais importante você mostrar para os outros que você está nesses lugares, né, o que você está aproveitando a vida da melhor forma possível, do que você aproveitar aquilo porque simplesmente você quer viver, né, você quer passar por aquela experiência. Então é muito maluco. Acontece das duas formas. Das duas formas. Eu vou te dar um exemplo bem legal. 2004, vai fazer 20 anos já, olha só, são sinais dinossáuricos. 2004 eu tive a chance de ver a Mona Lisa, o quadro lá. Isso é época, 2004 ainda não tinha o smartphone, era ainda das câmeras digitais, né? Eu me lembro claramente, enquanto eu estou lá, tentando olhar o quadro, que ele está atrás de um vidro, porque as pessoas podiam cuspir e fazer um monte de coisa, todo mundo preocupado em tirar foto. Sendo que, foto não, ainda não existia selfie, era foto da foto, para a pessoa ter, para poder mostrar. Sendo que na livraria fora tinha uma foto perfeita, assim, o vídeo, você comprava um cartão postal muito melhor do que aquilo, mas as pessoas queriam aquilo. Cada pessoa ali, não sei como é que é hoje, ali você tinha só 7 segundos para estar parado na frente para poder admirar. Você tinha que mover, por quê? Porque a fila era gigantesca. E nesses 7 segundos, eu me lembro que eu fui um dos únicos que parou e ficou olhando. O resto era tirando foto sem perceber. Isso, e agora deve estar muito pior, porque agora deve ser eu com a Mona Lisa ali, né? É um selfie, né? Outra coisa que você falou, eu acho que eu te mandei esse vídeo do After School, que também tem, que corrobora um pouquinho o que você falou logo no começo. Aquelas pessoas que estão criando esses estímulos, expondo as suas vidas para isso, os artistas e tal, eles acabam sendo escravos daquilo. Eles pensam que estão no comando do show, e muitas vezes quem está comandando é o público. Eles começam a exigir o que eles querem da pessoa. Isso. Muitas vezes
Você é um artista, você quer mudar o teu estilo? Se o teu público não quiser, eles vão... Ó, o que surgiu agora? Eles vão te cancelar. Exatamente. Se você pisar fora, se você falar uma coisa não legal, eles vão fazer da sua vida um inferno. Exato. Você é escravo do seu público. É muito louco, né, cara? Então, assim, é muito louco. Então, é muito assim você viver em função dos outros, né? E eu tava vendo também, um pouco antes de começar agora o episódio aqui, um depoimento do Jim Carrey. Não sei se é verdade, né? Porque, enfim, né? Afinal de contas, ele é um humorista, né? Mas me parecia estar muito sério no vídeo, nessa entrevista, dizendo que a carreira dele de ator estava encerrada. E aí né, o entrevistador perguntou, nossa, mas tem certeza? E por que você encerraria e tal? Ele falou, olha, eu me sinto completo, eu me sinto satisfeito, eu não tenho mais necessidade, a não ser que venha um roteiro assim absurdamente bom, um filme com uma mensagem que eu acho assim extraordinário, mas fora dessas circunstâncias eu não me vejo mais fazendo isso, eu estou satisfeito com a minha vida, eu estou satisfeito com as minhas pinturas, eu estou me curtindo, ele falando assim, minha vida espiritual está numa fase muito boa e eu quero passar por isso, eu quero passar por essa experiência. Então, eu não vejo mais necessidade de estar atuando como ator, né? Então, assim, vai um pouco ao encontro disso, né? Da pessoa também ter essa noção de que eu tenho uma meta, ou esse objetivo que você mencionou, né? Esse propósito, esse porquê do se viver, né? E a pessoa estar convicta daquilo. Então, assim, não é mais sobre eu aparecer na telinha, de mostrar a minha cara, de ser popular, nem nada disso, não. Agora é sobre eu cuidar de mim mesmo e passar pela experiência de estar vivo e dar corporificação a esse propósito. De novo, como você falou, hoje em dia a gente não pode acreditar na primeira coisa que a gente vê, pode ser que não seja, mas o discurso parece ser de uma pessoa que se encontrou. Uma pessoa que deve ter caído na vala comum do Hollywood, eu preciso ser alguém para me sobressair, a competição não é fácil, em nenhum lugar a competição por trabalho é fácil. Provavelmente teve seus momentos de egóicos, de querer aparecer, de querer fazer um monte de coisas, e felizmente se encontrou na vida e pode dizer não para repetições. Quantos não preferem se repetir, ou porque precisa do dinheiro ou da energia, ou porque não consegue ter esse propósito na vida e ficam se repetindo uma série de coisas. Que bom! Volto a dizer, eu acho que muita gente acaba se encontrando. Para mim, é parte do jogo cósmico. Ninguém nasce prontinho. A gente sai caminhando e vai tropeçando e se tudo der certo, lá na frente a gente consegue se encontrar e entende um pouquinho das regras do jogo cósmico, né? E legal. Muitos não, é uma pena, né? E esses são presa fácil para esse tipo de armadilha e tecnologia. De novo, não é a distração em si, é você ficar viciado nela de tal maneira que te cause tanto mais dano do que benefício. Tem que te trazer benefício. Benefício de crescimento pessoal, físico, em todas as linhas, né? E eu acho que também tem muito da gente dessa perda de contato com a realidade, essa perda de tração com a realidade propriamente dita, que a gente pode, num primeiro momento, achar que ela tem poucos estímulos, ou é monótona, ou é chata em comparação com a vida sensacional que a gente vê através dos smartphones. Também é uma armadilha, porque acaba que a gente perde essa sensibilidade, né? De que pode haver estímulos além dos quais nós estamos acostumados ao entrar em contato com a natureza, ou ao passar por uma experiência de pico, por exemplo, onde outras sensações, outros sentidos são aguçados, que estão além dos 5 sentidos, outros tipos de experiência pelas quais a gente jamais vai dar a oportunidade para que elas ocorram, porque você passou a acreditar que essa vida real, ela simplesmente é sem graça, então você nem vai tentar, né? Então, acaba sendo realmente uma grande armadilha de você se podar em relação a outras possibilidades que se encontram além dos 5 sentidos, né? Porque, volto a dizer, só a possibilidade que os 5 sentidos nos dão frente à realidade em certas situações já é sensacional. Imagina a possibilidade de você ultrapassar esses limites todos, né? Então, que é a questão, por exemplo, né, que a gente pode fazer uma analogia com a missão Rama, né? Que é aquela ideia de você, uma coisa é você ler o livro, né? Outra coisa é você sair a campo, se dirigir, né, para fazer uma prática de campo, que é uma outra conversa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você vivenciou no livro, porque é você o protagonista da história, né? Então, você se poda em relação a isso, se poda em relação a essa possibilidade, né? O que muita gente se questiona também, né? Por que às vezes esses fenômenos ocorrem em lugares ermos, em lugares distantes,
né? E por que não pode acontecer aqui na cidade? Pô, você está se privando de todo um processo que faz parte do jogo cósmico, que é você ser o protagonista dessa história. Pô, é legal você se deslocar a um lugar ermo, é legal você fazer essa jornada. Tudo faz parte desse aprendizado, né? Então, você acaba se podando em relação a todas essas coisas. Perfeito. Outro exemplo. Quem sabe o porquê, encara qualquer como. Eu chego de ônibus, eu chego a pé, eu chego no metrô, fico na chuva, não tem problema. Eu sei o porquê, né? Eu acho que é por aí, concordo contigo, cara. Te digo mais. A rigor, o que a gente está vendo agora é uma maximização e uma dinâmica que não tinha antes. Eu estava te ouvindo, eu estava lembrando assim, os grandes filmes românticos, né? Um monte de atribulações e viveram felizes para sempre. Para e fica essa imagem. Os grandes romances, né? E viveram felizes para sempre. Essa ideia já ficou no imaginário das pessoas do casamento ideal. A maioria das pessoas que não precisa nem casar, qualquer pessoa que tinha tido um namoro, percebe que depois da fase da paixão, tem conflitos, atributos, que é parte da vida. E a maioria não termina felizes para sempre, porque é uma dinâmica. Hoje, é possível as pessoas colocarem só recortes das vidas delas, só os bons momentos, e reforça essa ilusão que estão felizes para sempre. Todos os problemas, os conflitos no meio do caminho não são colocados ali. Não são colocados, só são colocadas as coisas boas, legais. E dá essa ideia de que é uma continuidade. Nossa, mas fulano é super feliz há 10 anos, estão celebrando 10 anos de casal, de casamento impecáveis. Não, mas a tecnologia, a digitalização proporciona essa dinâmica, que continua sendo falsa, né? Só para reforçar o que você falou, eu acho que a pergunta básica é essa. Legal, independente do que está acontecendo, está me dando ansiedade? Não é legal. Está me dando depressão? Não é legal. Alguma coisa não está legal. Está me dando situação, está me incomodando de maneira insuportável? Pare e pensa, cara. Não está legal, está fazendo mais mal do que bem. Resista, peça ajuda. Peça ajuda. Porque é bravo, a coisa está bem complicada. Mundo afora. Mundo afora. Qual é o inimigo público número 1 do mundo hoje? TikTok. Pois é, cara, que essa disputa absurda, né, também, inclusive envolvendo o governo. No mundo inteiro. É bem complicado. Envolve tudo, envolve dinheiro, investimento, empregos, diversão, uma série de coisas. Mas, mais uma vez, né, cara, me passa essa ideia realmente de fuga da realidade, né? Nesse nível que eu estou falando, onde há essa troca, né? Ou seja, você passa a encarar isso como real e a sua vida em particular fica para escanteio, né, cara? Então, essa ideia de se viver a vida dos outros, né, cara, que é muito maluco também, né? Que é uma forma de fuga também, né? Ou seja, já que a minha vida eu não dou conta de viver, ou eu não quero olhar para minhas próprias sombras, eu não quero enxergar o meu lado mal, né? Esse lado ruim, eu vou simplesmente buscar isso fora, né? O que é normal, que é a questão da projeção, que nós já sabemos também, que nós fazemos, né, o tempo todo, mas ganha dimensões muito maiores agora com esse fenômeno das mídias sociais, né? Continuando o que você estava falando, o que eu estava dizendo, você acabou de me lembrar, eu esqueci de falar. Imagina aquela pessoa com todos aqueles problemas que eu mencionei, mais essas sombras. Então, um iceberg enorme de inconsciente, fazendo uma pressão gigantesca em cima do consciente, colocando ele para escanteio. Projeções, introjeções, separação de ego, uma série de problemas. É claro que essa pessoa, se ela não tiver um mínimo de centro, o centro de gravidade dela não tiver bem balanceado, ela vai se perder. É normal. É normal. Felizes daqueles que se encontram. E aí que tá. E seria normal uma fuga, uma comparação com os outros. Então, daquilo que você falou como proposta para a gente tentar encontrar soluções, a primeira seria essa. Puxa, a mim foi me dada a oportunidade de ter uma vida. Ponto. Aqui, vamos fazer o primeiro desmembramento. Se essa pessoa for eminentemente materialista, ela está liquidada. Ela vai pensar, a vida é essa coisa que aconteceu entre o meu dia de nascimento e o dia que eu for morrer. Então, pelo que eu estou vendo, eu só estou aqui para sofrer, deixa eu tentar minimizar isso ao máximo. Então, ela vai ser presa fácil para isso. Quem está na outra esfera, quem consegue entender, a vida é mais do que isso. Opa, estou fora da armadilha, saí da toca, saí da caverna de Platão. Essa tem condição de poder fazer essas avaliações, pedir ajuda, encontrar outros mecanismos, sentir cheiro,
natureza não é ficar olhando o National Geographic. Nada contra o National Geographic, fascinante. Se eu não posso ir lá, eu vejo pela TV. Mas se você pode ir no mato da esquina, na pracinha, aqui, na vizinha lá, vá, curta, porque tem muito mais coisas. Uma pessoa que está centrada na vida, que tem esse porquê, ela vai encontrar mecanismos de acordo com o orçamento dela. Ela vai encontrar. Porque eu acho que ela vai conseguir perceber que isso é mais importante do que o esbanjar que o outro está mostrando, mesmo que isso cause algum tipo de pontada, de inveja, de ciúme. Sentir um pouquinho dos 7 pecados naturais não é problema. Ser presa deles é que é, mas sentir parece que é normal. A emoção vem, a gente não controla, ela vem e a gente identifica, né? O legal é identificar, por que eu estou sentindo inveja disso? Porque eu gostaria de ter isso? Legal, mas é tão importante? Talvez sim, talvez não. Eu posso ter? Não posso. Mas o que eu tenho de bom que o outro não tem? Puxa, eu tenho isso. Valorizar-se a si mesmo. Valorizar essa coisa da vida é legal. Quer ver outra coisa que as pessoas não estão valorizando tanto quanto deveriam, que é fundamental? Isso está mais do que comprovado. As relações humanas de amizade, carinho e afeto. No fundo, lá nos dias finais, é isso que faz diferença. Está provado, é isso que faz diferença. E a gente está vivendo mais no virtual do que no real. Quando a gente está lá, como você falou na festa com os meus amigos, curte aquilo, porque semana que vem você pode não estar lá, eles podem não estar lá, isso e aquilo não vai ser reproduzido depois. Exato. E uma coisa também que eu acho que é importantíssimo se você se dá essa oportunidade, você tem um segundo nível de estímulo, que eu acho que, não sei se eu vou estar sendo repetitivo aqui, que é o próprio nome, né, desse canal, que são contatos insólitos, né? Ou seja, você passa a ter fenômenos ou experiências de pico, sei lá, experiências de qualquer outro nível que elas violam aquilo que consideramos como real, violam aquilo que nós consideramos como possível. E aí você percebe que existe uma outra camada, né, para além do espaço desse cativeiro consciencial, que é praticamente infinito. Então, você só vai conseguir fazer isso se você sair dessa ciranda, desse círculo, onde as coisas simplesmente vão ser sempre repetitivas, né? Meio que na vibe daquele videozinho lá, realmente, do After School, né? Que a gente que gerou a temática desse vídeo, ou que inspirou, pelo menos, a temática desse vídeo. Então, assim, se você não se dá essa oportunidade para viver a vida no mundo real, pior ainda é a possibilidade de você ter acesso a algum desses eventos insólitos, alguma dessas experiências que elas violam aquilo que nós consideramos como possível, né? E, mais uma vez, não é porque essas coisas, a gente fala, uma palavrinha que a gente usa normalmente, né, mas que eu acho que é péssima, que é aquela ideia do paranormal, né? Essas coisas deveriam ser consideradas como normais e não paranormais, né? Mas, de qualquer maneira, para que as pessoas entendam o que a gente quer falar, né? Você só vai ter a oportunidade de ter acesso a isso vivendo, né? E não fugindo da vida, né? Então, não tem jeito, nós temos que ser protagonistas das nossas próprias vidas e permitindo que essas experiências ocorram no mundo real, porque é lá que as coisas vão acontecer e não através de uma tela de celular, uma tela de iPad, uma tela de laptop. Não, perfeito. E outra coisa que me ocorreu parece que está tendo uma desvalorização do que a gente considera uma vida comum, ordinária. Quando, dependendo de como a gente olhar, pela perspectiva que a gente olhar, a mais ordinária das vidas, ela é extraordinária se ela tiver pequenas coisas. Se a pessoa mais simples do mundo for amada por alguém, verdadeiramente amada por alguém, cara, isso já é extraordinário. Exatamente. Alguém me amou, caramba, isso já é extraordinário. Mais de um, caramba, isso é sensacional. Puxa, eu tinha vários sonhos. Aquela ideia do final do livro. Puxa, uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que eu poderia ter sido. Se eu conseguir ser um pouco daquilo que eu poderia ter sido, lamenta menos aquilo que você não conseguiu, mas valoriza mais o que você conseguiu, apesar de todas as dificuldades. É genial isso daí, né? Outra coisa que eu estava lendo outro dia, já que por força do trabalho, eu dou aula para o mercado financeiro, o maior investidor do mundo é um cara chamado Warren Buffett, é o segundo homem mais rico do mundo, tal. E ele está investindo desde 1962, mais tempo do que eu tenho de vida. E ele fala assim, você quer saber quer viver uma boa vida? Escreva o seu epitáfio e vive em função dele. Né? Como é que você gostaria de ser lembrado? Ah, legal, é isso? Então faça por merecer isso, né? Honestamente. Claro, guardadas as devidas circunstâncias, todos nós temos as nossas limitações,
Mas a vida mostra o tempo inteiro que coisas insólitas acontecem. A gente chama de milagres, a gente chama de inesperados, imprevistos. Isso é fascinante. São as pequenas coisinhas do jogo cósmico, para bom e para ruim. E quando a gente está nesse tempo que a gente está agora, de poder encarar a situação como uma grande Disneylândia, até os ruins são vistos como exemplos e professores. Se eu for capaz de tirar as lições disso, eu vou sair melhor. Vou estar um pouquinho mais próximo daquele que eu poderia vir a ser. Né? Isso é fascinante, cara. Agora, demanda tempo, trabalho, investimento, uma coisa que as pessoas estão perdendo. Algumas coisas demandam maturação. Não vai querer que uma rosa saia de botão a rosa em 2 segundos. Não é assim que as coisas funcionam. É meio que você, né, tentar explicar, sei lá, uma equação de 3º grau para uma formiga, né, cara? Então, assim, é uma coisa que eu sentia um pouco de raiva, confesso para você, nos anos 90, né, daquela famosa frase, né, você não está preparado. Que em um certo sentido, há um posicionamento onde isso vai fazer sentido, essa frase vai fazer um sentido, né? Que é justamente essa questão dos níveis de consciência, né, cara? Não tem jeito, né? Então, se a gente não tem essa maturação, a coisa não vai decantar da forma correta e a gente vai fazer besteira. Não tem jeito, né, cara? Então, é uma coisa que eu aprendi com o tempo, que realmente tem coisas que só ao longo prazo, só o tempo vão fazer você aprender. Não tem por onde, né, cara? No começo da jornada, a gente não tem referência, né? Talvez as referências sejam o líder, o guru, quem está nos guiando, e algumas pessoas ali. Mas a gente está meio perdido, a gente tem muitos sonhos, a gente projeta muita coisa, não tem tempo. Depois de um certo tempo, dá para olhar para trás e ver a quanto a gente caminhou, dá para fazer avaliações, erros e acertos, e, dependendo do teu nível de consciência e nível de humildade, reconhecer a escadaria é longa, não vou chegar lá até o final, mas vou tentar dar cada vez passos mais certeiros, fazer escolhas melhores para fazer jus a essa caminhada. Pô, isso é sensacional, né? E como é que isso pode ter falta de sabor? Como é que isso pode ser uma coisa insossa, né, cara? Mas é o que acontece com muita gente, né, cara? Inclusive, a inspiração, né, dessa temática, é o desencanto pela vida. O que eu quis dizer com esse tema é justamente o desencanto pela vida normal, né? A vida real, a vida vivida, né, cara? E não a vida através de um smartphone, ou a vida de outras pessoas, né? A vida de celebridades, né? Ou a vida que, enfim, qualquer outra distração de uma forma hiperestimulada vai nos proporcionar de uma forma viciante, né, cara? Então, essa que é a ideia central aqui. Bom, vamos nos encaminhando aí mais para o final. Você tem mais alguma consideração que você gostaria de colocar em relação a esse assunto, cara? Ou não? Não, acho que a gente cobriu bem, cara. Acho que é bem por aí. Acho que foi legal. Tem muita coisa boa nas distrações, mas, de novo, se a gente tiver um propósito, a gente consegue navegar melhor nessa seara que não está fácil de navegar, está cada vez mais complicada. Mas é parte do jogo cósmico também. Talvez também aquela questão, né, o famoso caminho do meio que o Buda, né, nos orientou há mais de 3.000 anos atrás aí, que é essa ideia de você não exagerar, né, cara? Então, perceber, né, se você está exagerando na quantidade de coisas, né, e dar esse basta, dar esse tempo para você mesmo, né, de estar relaxando, fazendo outras atividades, entrando em contato com a natureza, ficando mais introspectivo e não tão viciado, né, nesse tempo todo, nesse vício, né, de estar o tempo todo sofrendo esses estímulos, né, cara? Acho que eu não consigo ver outra forma, pelo menos até... Fugir dos exageros. A questão é desenvolver essa capacidade de autoavaliação minimamente confiável. Talvez buscando também um profissional, né, cara? Um psicólogo, uma pessoa, um profissional da área que para realmente ajudar se a pessoa estiver nesse nível, né? Mas a questão do bom senso, né, cara? Que eu concordo que é difícil, né? É fácil falar, difícil é fazer, mas o bom senso sempre prevalece, porque a gente não vai conseguir se livrar disso, né, cara? É uma coisa que veio para ficar. Então, saber utilizar da forma mais sábia possível, né, cara? E outra razão para estar cercado de pessoas amigas de verdade, amigos com A maiúsculo. Eles vão te dar aquela bronca necessária, eles vão te mostrar aquilo que você está precisando enxergar, que não está enxergando. Verdade.
Bom, então acho que cobrimos, né, cara? Eu queria aproveitar então esse tempinho aqui no final para agradecer as pessoas que têm feito seus comentários muito carinhosos aí, as pessoas que estão elogiando os nossos episódios, e eu agradeço muito esse pessoal fiel que está sempre assistindo a gente aqui, valeu mesmo. E é isso, cara. Então, muito obrigado aí por mais uma participação impecável. E a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara. Até mais. Roberto, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.